Muito boa tarde, companheiros e companheiras do Hora 13, aqui do canal da Resistência. Estamos começando mais uma semana de debates aqui, nessa faixa de programação das 13 horas do canal da Resistência, que é dedicada aos grandes temas da conjuntura e das questões que unem a esquerda brasileira nesse momento da vida do país, né? Nossa prioridade aqui são os temas relacionados à campanha Fora Bolsonaro, à campanha Lula Livre, as campanhas em defesa da saúde pública, da educação pública, enfim, essas frentes políticas que se constituem com o objetivo de unir o povo brasileiro na resistência democrática ao governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, sua agenda neoliberal, sua agenda autoritária. Hoje, nós vamos novamente trazer aqui para o debate as duas grandes frentes da resistência democrática que se formaram no contexto, né, de enfrentamento do golpe de 2016, né, já no ano de 2014, as primeiras reuniões, em 2015, o surgimento das frentes, que tiveram um papel importante, né, na união dos partidos políticos de esquerda, dos movimentos sociais, das entidades da sociedade civil, na luta contra o golpe de 2016, contra a prisão de Lula e as sentenças fajutas da Lava Jato contra ele, contra a fraude eleitoral de 2018 e sempre em defesa das bandeiras do nosso povo, as lutas que no dia a dia colocam os movimentos de mulheres, movimentos negros, movimentos estudantis, movimento sindical, os partidos políticos da oposição em movimento na sociedade brasileira. Nós vamos ter aqui hoje, então, a nossa companheira Hélida Helena, que já está aqui conosco, vice-presidenta da UNE, União Nacional dos Estudantes, que integra, né, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. A UNE é uma das organizações que está nas duas frentes, né? Ela pode explicar um bocadinho disso, mas ela vai trazer aqui mais fortemente o olhar da Frente Brasil Popular, né, que organiza já desde 2015 as iniciativas dos partidos e movimentos sociais, forças políticas da esquerda na luta do nosso povo. Vai participar também conosco o companheiro Josué Rocha, do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que teve um probleminha no trabalho dele, está correndo para casa, diz que vai atrasar uns 10, 15 minutinhos, mas vai estar conosco. Josué, então, vai participar aqui e trazer o olhar da Frente Povo Sem Medo. Hélida, a gente queria, então, agradecer muito a sua presença aqui, né? Tivemos um programa todo especial com o João Pedro Stedley, que explicou para o pessoal aqui do Hora 13 o que é a Frente Brasil Popular, as suas organizações, a sua análise, né, do momento político do Brasil, né, da crise que deu origem ao golpe de 2016 e as suas consequências. Então, o pessoal conhece já a Frente Brasil Popular, mas sempre a gente pede, quando vem alguém da frente, que contextualize um pouco, né? A gente sabe que vocês tiveram uma retomada importante esse ano, né? Aliás, o ano 2020 parece que não acabou, né? Ele só se agrava, teve uma viradinha ali de calendário, mas os grandes temas nacionais permanecem. A gente queria, então, te dar a palavra para uma exposição inicial aqui, em que você pudesse situar um pouco a Frente do Brasil Popular, a sua visão, né? E o momento político atual, a luta fora Bolsonaro, como é que vocês estão encarando. Boa tarde aí, Hélida. Obrigado, viu, por ter vindo. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu primeiro agradeço em nome da Frente Brasil Popular pelo convite. É muito importante, né? A gente estamos voltando aí meio desse recesso que foi bastante turbulento, né? Com muitas questões para a gente se movimentar, debater, quase não conseguimos ter um momentinho de descanso, né, nessas férias, com a conjuntura acelerada, mas, né, é importante a gente retomar aí, né, os debates fundamentais para organizar as lutas desse ano de 2021, que promete ser, né, um ano
de muitas movimentações, de muitas lutas, de muita resistência. Então, em nome da frente, agradeço o convite. Né, eu sou Elida Helena, como o Renato me apresentou, sou vice-presidenta da UNE, e integro também, né, a Frente Brasil Popular, sou operativa nacional da Frente Brasil Popular, que é essa frente, né, que reúne, congrega um conjunto de organizações dos setores populares da esquerda brasileira, né, para organizar as lutas, fazer as reflexões necessárias, né, sobre as transformações e quais os passos, né, táticos e estratégicos necessários para essas transformações, né. Então, como o Renato também já falou, desde 2015, né, nessa virada da conjuntura aí brasileira, né, com questões também, obviamente, da conjuntura internacional, a gente vem, né, organizando a resistência popular diante, né, do golpe, enfim, do crescimento do conservadorismo, né, do surgimento do neofascismo no nosso país, a retirada de direitos, as reformas neoliberais que nós estamos vivenciando no último período, né, e também nesse processo da resistência democrática, né, que tem sido fundamental. Então, a Frente Brasil Popular é uma ferramenta, né, para organizar os setores da esquerda popular, para resistir, para organizar o povo, né, para resistir junto conosco, né. Então, e diante desse, né, cenário que a gente vem vivenciando nos últimos anos de profunda alteração, né, da conjuntura política, em meio a essa pandemia, né, que 2020 parece que não acabou, a gente está vivenciando, né, viramos o ano, mas estamos vivenciando ainda, né, os reflexos, né, do que aconteceu em 2021, né, a pandemia, infelizmente, não, né, não acabou, né, e a gente está ainda nesse processo, né, nesse início de ano, vivenciando esses resquícios, né, a agudização das contradições, né, das crises, né, que foram geradas em 2020, né, estamos vivenciando um aprofundamento, né, disso nesse comecinho agora do ano. Isso quer dizer que as contradições da política, né, do governo, tendem a se aprofundar no próximo período, né, por isso que é tão importante, né, esse tipo de iniciativa de reflexão, de convocação, a reflexão também das pessoas para que a gente possa, de forma conjunta, atuar, né, sobre essas contradições, né. Então, e aí elenco, né, duas questões, né, importantes que já fizeram o ano, né, de 2021, da gente explorar, né, isso nesse processo de desgaste do governo. Primeiro deles, né, acentua as lutas estudantis aí, que foi a questão do Enem, né, que teve a maior abstenção, inclusive, né, da sua história, né, mais de 50% dos estudantes não foram fazer a prova, né, porque o governo não acatou, né, as manifestações estudantis e de um conjunto de entidades, né, da sociedade pelo adiamento do Enem para fazer no momento que fosse, né, do ponto de vista da saúde mais seguro, né, então isso fez com que muitos estudantes não realizassem as provas, mas expôs também, né, como o governo se comporta diante da crise sanitária, diante, né, da vida mesmo, né, da saúde da população brasileira em geral. E um segundo elemento, né, que aumentou esse processo de contradições e de abrir esses caminhos, né, para um desgaste, né, do governo Bolsonaro, foi a questão alarmante, né, muito triste, de Manaus, né, enfim, acredito, né, que todo mundo acompanhou de alguma forma o que aconteceu, né, em Manaus, os hospitais em colapso, sem oxigênio, né, e quando a gente fala de uma situação de pandemia, né, é tão grave, mas que a gente esquece que há todas as outras doenças e necessidades, né, para a saúde também, né, estão acontecendo. Então, a gente está falando de oxigênio não só para, né, o tratamento da Covid, mas também de bebês que nascem prematuros, como, né, a gente viu casos lá em Manaus, de tantas outras doenças, né, e muitas pessoas morrendo porque o governo não tem, né, não enfrenta
a pandemia, né? Prefere seguir nesse, né, quase um ano que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, prefere vivenciar, né, a pandemia a partir do negacionismo e de não propor e construir soluções para salvar a vida das pessoas, né? Então, esse colapso lá em Manaus, que agora se estende para outros estados do norte, né, como já anunciou Pará, por exemplo, poderia ter sido evitado se o governo federal tivesse desejo, vontade, né, de enfrentar, né, de salvar a vida das pessoas, né, de se preocupar com a vida das pessoas. Então, esse caso de Manaus, né, aumentou, né, a opinião pública, inclusive de setores da direita, né, isso extrapolou à esquerda, então muitos artistas, enfim, diversos setores da sociedade. Olá, Josué. Tudo bem? Boa tarde. Como vai, Elida? Como vai, Renato? Tudo bom? Bem-vindo aí, Tudo o nosso bem. trabalhador chegando do trabalho. Chegando. Nós começamos aqui, viu, José? Mas fica tranquilo aí, pode tomar uma aguinha enquanto a Elida termina a apresentação dela, né? Obrigado por ter vindo. Valeu, eu que agradeço. Então, nesse sentido, né, do que Manaus expôs, né, sobre a condução do governo federal frente à pandemia, né, está se crescente novamente na sociedade esse sentimento do pedido do impeachment, né, de Bolsonaro, onde várias organizações, inclusive, já protocolaram, né, na Câmara, pedidos de impeachment, a Frente Brasil Popular já assinou, a Povo Sem Medo também já teve, né, iniciativas nesse sentido, e cresce novamente esse sentimento, e agora temos, né, com essas contradições, né, que estão aí capitalizando a indignação e o desejo, né, das pessoas de enfrentar essa pandemia de uma outra forma, né, de sair dessa crise sanitária para, inclusive, superar, né, a crise econômica profunda que a gente vem vivenciando, né. Então, a gente, desde o ano passado, falava que estávamos vivendo um momento de convergência de crises, né, uma crise econômica e política e sanitária, né, e a crise sanitária agudizava essas outras crises, né, econômica e política, que 2021 vem, né, retorna com esses problemas, essas questões, né? A crise sanitária não está perto, né, de ter seu fim, porque o governo, né, federal não apresenta um plano de enfrentamento, né, não agiliza o processo de vacinação, e a gente tem visto aí, inclusive, né, uma segunda onda mais forte ainda do que a gente já vivenciou da pandemia, né, e do SUS colapsando em vários estados, e aí nenhuma resposta efetiva e contundente, né, por parte do governo federal. A gente já perdeu aí mais de 210 mil brasileiros e brasileiras, né, por causa da doença e da incompetência, né, do governo federal. A gente, né, inicia 2021 também nesse processo de crise econômica, o aumento do preço dos itens básicos da cesta básica, né, da vida da classe trabalhadora, né, o aumento do desemprego, enfim, e o fim do auxílio emergencial, né, que deve, né, ainda ter maiores impactos na economia brasileira, porque as pessoas perderam renda, não tem do que viver, e o governo, né, tem aí encerrado o auxílio emergencial, que tinha, né, dado aí um fôlego, né, para a vida das pessoas, para a situação de fome e de carestia que enfrenta o povo brasileiro hoje. Então, a crise econômica, né, irá se agudizando, irá se aprofundando, e a crise política, que parecia, né, ter arrefecido, agora volta à tona, né, por essas duas questões que estão interligadas, né, da crise sanitária e da crise econômica. Então, para nós, né, que estávamos construindo também desde o ano passado a campanha pelo Fora Bolsonaro, né, pela necessidade de defender a democracia, defender a vida, a saúde, né, do povo, enfrentar esse governo neofascista, né, e era uma mensagem política, uma bandeira, né, que capitaneava esse sentimento de indignação da população.
é fundamental que a gente, né, incida sobre essas contradições, as novas contradições, né, que estão presentes agora em 2021, para ampliar, né, a nossa capacidade aí de pressão popular pelo impeachment de Bolsonaro, porque a gente só vai conseguir reverter essa situação se a gente conseguir derrotar esse governo genocida, autoritário, antidemocrático, né? Então, diante desse cenário, para ir finalizando, quais são, né, as nossas tarefas diante dessa conjuntura tão difícil, tão complexa, e que ainda é uma conjuntura difícil, né, para os setores de esquerda, para as organizações populares brasileiras, né? A gente tem tarefas de ordem de curto, médio e longo prazo, né? Então, a médio e longo prazo, a gente tem que, né, seguir construindo força social, né? A gente fala também que a esquerda brasileira teve uma derrota do ponto de vista ideológico no último período, né? Então, as nossas ideias são combatidas, né, com muita força na sociedade. Então, as pessoas não se identificam com as ideias, com o projeto da esquerda brasileira hoje. Então, isso precisa, né, ser revertido e, obviamente, não vai ser da noite para o dia, mas precisamos construir um processo, né, de construir força social, de organizar pessoas, né, nesse conjunto de organizações que a esquerda brasileira tem, e construir um processo de disputa ideológica, né, disputa das ideias na sociedade também, né, para que as ideias, né, progressistas da esquerda voltem a ter força, voltem a encantar pessoas, né, para a gente, enfim, construir um outro projeto de país a médio e longo prazo. E as tarefas agora, né, desse momento para aprofundar essas contradições, aprofundar o desgaste do governo e a gente avançar, né, no processo de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo no país, né? Tarefa fundamental, né, que a gente tem se exercitado e se desafiado, né, inclusive as duas frentes, processar aí de, né, mais atividades em conjunto, de maior coesão, é a tarefa da unidade, né? Porque a gente só vai conseguir cumprir as tarefas, né, de curto prazo, as tarefas desse momento, e essas tarefas que vão exigir muito mais dedicação, muito mais força e energia e tempo, né, da esquerda brasileira, se a gente tiver em unidade, né, coesos, para conseguir dar conta aí, né, desses desafios e evitar a difusão, né, a dispersão de iniciativas, né, juntar as nossas forças para uma ação em conjunto que tenha maior impacto, que tenha maior eco na sociedade brasileira, né. Então, e aí, para explorar esse momento, né, a gente também tirou um conjunto de iniciativas aí em unidade com as duas frentes, né, carreatas, debates, né, uma plenária nacional das duas frentes que, né, envolvam aí o conjunto dos estados, dos militantes, para a gente poder, né, construir uma campanha, né, em defesa da vacinação, porque a gente sabe que há, né, muita confusão diante desse tema, né, pelo desestímulo também que o governo federal faz frente à vacinação, enfim, e para que a gente também consiga, né, ir criando força e musculatura aí para esse pedido de impeachment, para essa, né, necessidade de construir e gritar cada vez mais alto o fora Bolsonaro na sociedade brasileira. Então, um pouco disso, né, espero ter trazido aqui os principais elementos e aí a gente vai se conversando. Muito bom, obrigado, viu, Edda? Nós estamos, viu, Josué, oferecendo aí uma primeira exposição para vocês, em torno de 10 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, como preferirem, né? Para situar um pouco o que é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, como é que se dá esse processo de unidade, né, nesse período em que a extrema-direita nos derrotou numa fraude eleitoral, consolidando aí aquele período aberto pelo golpe de 2016. Então, nós já tivemos aqui, a Natália Zermeta participou conosco, fez um programa todo aí, né, só sobre a Frente Povo Sem Medo, mas tem muita gente que está nos acompanhando aqui que não assistiu. Então, a Hélida também situou um bocadinho aí o que é a Frente Brasil Popular e qual é a análise que vocês fazem do momento atual, né, antes da gente entrar propriamente dito nessa agenda
unitária, né? Vamos querer saber bastante de vocês aí. O pessoal quer saber como é que derruba o Bolsonaro, porque, né, os movimentos sociais estão aí bastante complicados na sua capacidade de mobilização de massas nesse período de pandemia, né? E todo mundo está querendo fazer alguma coisa, seja na rua, seja nas redes sociais. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, você está com a palavra, José. Muito obrigado aí por ter vindo, né? Para situar um pouco da análise da Frente Povo Sem Medo desse momento que a gente vive. Não, eu que agradeço, Renato. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Hélida. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Acho que é muito importante, oportuno a gente fazer esse debate hoje, né? Tivemos aqui essa terça-feira uma reunião operativa das duas frentes que tirou alguns encaminhamentos bem importantes para esse próximo período, para o momento de luta que a gente está vivendo, né? Eu faço parte da coordenação nacional do MTST e acompanho pelo MTST também a Frente Povo Sem Medo, né, e os espaços de unidade que a gente vem construindo juntamente com a Frente Brasil Popular. Acho que para dar essa contextualizada inicial que você pediu, Renato, a Frente Povo Sem Medo, ela se organizou, né, desde 2015, né, no período em que a gente já tinha ali uma ameaça golpista colocada no segundo mandato do governo Dilma, né, como uma frente que reúne diversos movimentos de esquerda, e desde o primeiro momento a Frente Povo Sem Medo também tem atuado muito em conjunto e unidade com a Frente Brasil Popular, né? A gente, naquele momento, enfrentou num primeiro momento o golpe, né? Fazendo as manifestações de forma bastante unitária, fizemos toda a luta conjuntamente também pelo Fora Temer, né? E contra as medidas de austeridades, o teto de gastos, a reforma trabalhista, e entramos no governo Bolsonaro, como não poderia ser diferente, também intensificando ainda mais nossas ações unitárias, né? No momento em que a gente tem um governo de extrema-direita, com tantas medidas antipovo, é muito importante que as frentes de luta no país estejam agindo de forma muito sincrônica, muito unitária, e essa tem sido a nossa perspectiva desde que Bolsonaro chegou ao poder. Nós temos uma avaliação desse momento muito semelhante, né? Acho que a gente já teve a oportunidade de compartilhar isso em espaços unitários das duas frentes. Para nós, o ano de 2020, ele é um ano que naturalmente vai ficar marcado na nossa história, né? Não só na história do país, mas na história da humanidade, pelo fato da pandemia, por tudo que ela representou. Acho que a pandemia, ela trouxe também um processo de reavaliação de valores na nossa sociedade, que no primeiro momento foi interessante. Ela mostrou a importância de você retomar alguns valores que o projeto neoliberal tentava combater, como a importância de um serviço público de saúde que possa ter um atendimento universal e integral para toda a população, como a importância do valor da solidariedade, como um valor importante para a nossa sociedade e fundamental para a relação entre comunidades. Mas, ao mesmo tempo que a pandemia também trouxe essa reflexão, ela pode, agora no momento que nós estamos vivendo, representar também o retrocesso desses valores numa disputa que a gente já começa a observar em relação à vacina, do ponto de vista internacional e também aqui no nosso país, né? Então, acho que desde que a pandemia se instaurou, a gente abriu o espaço para uma série de discussões e de debates que não estavam colocados, né? E a gente também agudizou uma crise que já estava instalada no Brasil, que era uma crise econômica e social, que o governo Bolsonaro, apesar de ter sido eleito prometendo resolver, não apresentou nenhuma solução e só apresentou medidas de maior retirada de direitos e ataques ao povo, como a aprovação da reforma da Previdência, né? Então, a pandemia, ela agudiza, né, essa crise econômica, e por isso, já no início da pandemia, quando o governo Bolsonaro não apresentava as respostas sanitárias suficientes e necessárias para aquele momento que o país estava vivendo, a gente teve um primeiro momento de ascenso e de revolta das pessoas em relação ao governo, né? Aquilo que aconteceu ali entre os meses de final de abril, início de junho, né, de intensificação das lutas, de uma construção em diversos movimentos e frentes, da importância de se avançar com o processo de impeachment, até a gente chegar a manifestações de rua, com mobilização nas ruas, porque se sentia a necessidade de combater o que esse governo representava.
Isso porque já estava ficando claro ali a incapacidade do governo Bolsonaro de reagir à pandemia, de reagir à crise econômica e social que estava colocada. Acho que a resposta que ele deu naquele momento foi tentar ainda mais, né, dar sinalizações para o seu campo político, né? Então ele endureceu o seu discurso contra a democracia, né, endureceu o seu ataque às instituições, e isso fez com que o seu campo político mais conservador, mais reacionário, a extrema-direita, ficasse mais coesa, né, para que ele conseguisse atravessar essa primeira fase da pandemia, mas num segundo momento ele percebeu que só conseguiria se manter durante toda essa crise, fazendo uma composição com o Centrão, e aí ele fez a famosa composição com o Centrão para se segurar até agora, e isso fez com que a gente tivesse mais de 60 pedidos de impeachment, né, e o Rodrigo Maia até agora não colocasse nenhum desses pedidos para plenário. E agora o que a gente está vivendo, eu acho que é reflexo um pouco de toda a incapacidade que o governo Bolsonaro tem de lidar com a crise, né? É natural que no momento de uma pandemia você tenha um processo de piora das condições de vida da população pela crise econômica que está associada e pela crise social. Mas a incapacidade do governo Bolsonaro de dar respostas a todas essas crises tem feito com que o Brasil seja um dos piores países do mundo na resposta à pandemia e à crise econômica, né? A gente está entre os campeões no número de casos, entre os campeões no número de mortes, entre os países mais atrasados num processo de vacinação, claro, comparado com os países com economia semelhante com a do Brasil, e a gente não tem nesse momento nenhuma resposta do governo federal em relação à proteção de emprego e renda. Tem o fim do auxílio emergencial, que representa uma grave ameaça para milhões de brasileiros que passaram durante toda a pandemia dependendo exclusivamente dessa renda, né? Ou seja, você está à beira de uma completa desorganização, de uma completa destruição da sociedade brasileira, né? Isso fez com que, acho que o estopim, né, aonde ficou isso mais visível para todo mundo, talvez tenha sido a situação de Manaus, né? Porque quando você chega num cenário de faltar oxigênio num hospital, você abre os olhos de muitas pessoas que não estão entendendo a situação grave pela qual o país está passando, né? Aquela situação, acho que ela foi um alarme de toda essa crise que está sendo gestada, mas ela não é o único alarme, né? A situação que a maior parte da população vai viver daqui para frente, sem conseguir pagar o aluguel. Muita gente estava usando o auxílio emergencial, inclusive, para pagar o aluguel. Sem conseguir se alimentar adequadamente, porque você tem a retirada do auxílio e você tem o aumento do preço dos alimentos e o aumento do gás de cozinha simultaneamente, né? A gente pode entrar num cenário aí muito grave de aumento da pobreza, de aumento da miséria e, de um certo modo, até de convulsão social, dependendo do quanto for essa reação popular a esse cenário. Então, eu acho que a falta de oxigênio, ela chama atenção, mas ela não é o único sinal dessa completa desarticulação que o governo Bolsonaro está provocando no país. Ela é mais um desses sinais, né? Acho que a saída da Ford é outro, o que vai acontecer agora com a crise social a partir do fim do auxílio emergencial pode ser o próximo, o anúncio da falta de vacina que vai acontecer no curto prazo, porque a gente não consegue importar os insumos necessários para ampliar uma produção no país, para garantir cobertura nem na primeira fase da vacinação, é outro sinal. Ou seja, está ficando cada vez mais claro para a sociedade que é impossível a gente conseguir ir adiante com um governo como esse, né? E por isso o tema do Fora Bolsonaro e do impeachment entra na pauta novamente e ele entra com cada vez mais apelo popular, né? Por isso que a gente observou a queda de popularidade do governo Bolsonaro e por isso que a gente observa, inclusive, outros setores sociais que não tinham ainda se manifestado ou se engajado nessa luta, assumindo essa pauta também, né? Então, nesse contexto, é muito importante a iniciativa das frentes de retomar um processo de mobilização, né, de retomar uma agenda de luta, porque a gente sabe muito bem
que a discussão de impeachment ela não pode ficar restrita a uma discussão do Parlamento ou do Congresso Nacional, né? A discussão do Fora Bolsonaro, ela tem que passar por um processo de mobilização e por um processo de lutas, e para isso é fundamental a atuação dos movimentos sociais organizados, até para que a saída do Bolsonaro não signifique simplesmente trocar 6 por meia dúzia. A gente não quer o fim do Bolsonaro e a manutenção da sua política de morte que tem levado a essa tragédia no país, né? A gente quer a saída do Bolsonaro, mas o fim dessa política de morte, né? A gente quer a defesa da vida no momento que a gente está vivendo tão grave, né? A gente quer a defesa de um plano nacional de vacinação que garanta produção nacional de vacina e cobertura no menor tempo possível de toda a população, entendendo que o país é capaz de fazer isso porque já fez isso com diversas outras doenças, né? A gente quer um auxílio emergencial que garanta o mínimo de dignidade para milhões de trabalhadores que estão sem renda por conta da pandemia, né? A gente quer um governo que seja capaz de divulgar adequadamente, de dialogar com a população a respeito das medidas sanitárias que ainda serão necessárias enquanto a gente não tiver uma cobertura vacinal adequada, né? É inadmissível a gente ter um Ministério da Saúde que coloque no ar um aplicativo que oriente medicações que não tem nenhuma base científica, né? Isso por si só é muito mais do que suficiente para um processo de impeachment do ministro e do próprio governo Bolsonaro. Então, a gente quer, além disso, que seja levado em conta um programa de defesa do emprego, né? A gente quer sair desse processo de pandemia com a conclusão de que é importante valorizar as instituições públicas do país, né? Com todas as dificuldades que a gente teve para a implementação do auxílio emergencial, se não fosse a Caixa, um banco público espalhado pelo Brasil, a gente não teria o atendimento da população. Precisamos valorizar os bancos públicos do país, né? E não fechar as agências como o Bolsonaro está fazendo agora com o Banco do Brasil. Ou seja, a gente não quer só o impeachment do Bolsonaro, né? A gente quer o fim dessa política que está levando a essa tragédia no nosso país, que é uma tragédia muito triste, porque não significa uma tragédia econômica somente, significa a morte de inúmeros brasileiros, né? E é por isso que as frentes estão fazendo esse chamado para as carreatas. As frentes estão nesse esforço de unidade, inclusive compondo com outras carreatas que já estavam chamadas em cidades, né? Algumas cidades já tinham manifestações que tinham sido convocadas, e a gente fez um esforço ali em alguns locais de composição, porque a gente acha que é um momento também de reforçar essa unidade pelo Fora Bolsonaro, para que a gente tenha bastante peso social. Claro que isso não significa que nós vamos conseguir, por essas mobilizações, derrubar o Bolsonaro. A gente sabe que tem muito mais coisa por trás e que impede, que segura ele nesse momento naquela cadeira. Mas o passo de reativar a mobilização social é um passo importante, né? Então, por isso que a gente está nesse caminho. Com certeza, né? E o tempo também a gente é quem faz, né? A gente tem, aliás, hoje, né, 21 de janeiro é aniversário de morte do Lenin, né? 1924. E o Lenin, ele justamente no card que eu compartilhei hoje, falava justamente disso, né? Que tem décadas que praticamente passam e não acontece nada, né? Uhum. Tem dias que valem por décadas, em que a história se acelera, né? Então, nessa linha do tempo que vocês traçaram, né, de 2015, quando se constituem as frentes até hoje, a gente vive uma experiência de derrotas importantes, mas de muita luta e de algumas conquistas também, né? Uhum. É em cima dessas lutas e dessas conquistas que a gente vai alimentando e crescendo. Aqui no nosso chat no YouTube, né, muita gente participando, gente de vários estados do Brasil, alguns já compartilhando aqui os horários, né, de concentração das suas carreatas no sábado. Depois a gente vai divulgar, você que está nos vendo aí, quiser passar também o horário e o local de concentração da carreata na sua cidade, pode passar aqui, né? Mas justamente uma questão que foi posta aqui pelo Arleison, que fala disso. Os crimes do Bolsonaro estão aí, muitos, né?
nós podíamos escolher, né, o Rodrigo Maia não precisava nem abrir os 61 pedidos de impeachment, podia escolher um de tantos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, né? Mas nós sabemos que o processo de impeachment não é um processo fácil, né, e que é importante aumentar a mobilização social. Mobilização social tradicional, a nossa, né, a do MTST, é a ocupação, a autoconstrução, a sua metodologia de luta de massas. A UNE tem o seu know-how de décadas de organização do movimento estudantil. Nós estamos tolhidos nesse momento, né? Os estudantes, por exemplo, estão em casa, fazendo aula à distância, né? O pessoal, né, a base popular do MTST está lascada na periferia das cidades, tentando sobreviver do vírus da melhor forma possível. Então, nós estamos em condições muito adversas, né? E eu queria justamente que vocês falassem um pouco da análise que fizeram na última terça-feira dos caminhos para a retomada dessa mobilização social. Tem muita luta acontecendo. Hoje mesmo é Dia Nacional de Luta dos Bancários, né? Os bancários estão em defesa do Banco do Brasil, né? Movimentos nas agências e movimento na rede social. Você, inclusive, que não participou, tem um tuitaço rolando aí, meu bebê vale mais, né? Bebê não é o bebezinho, não, o bebê é o Banco do Brasil, né? Meu Banco do Brasil vale mais. Você pode participar também, dar uma saidinha uma hora aí, entrar no Twitter, na sua rede social, e participar desse apoio à luta dos bancários. Então, muita luta está acontecendo, né? Agora nós estamos vendo, inclusive, a luta pela retomada da Fafem, né? Uma empresa estatal no Paraná que poderia produzir oxigênio em grande escala para atender às necessidades do nosso sistema de saúde, e que o Guedes e o Bolsonaro fecharam na Bacia das Almas no ano passado, né? Então, luta tem. Agora, essa escala e essa visibilidade política. Nós vamos ter essa carreata no dia 23, vamos ter outros calendários. Eu queria, Wélida, que você situasse um pouco como é que foi a conversa da última terça-feira e como é que vocês veem o potencial, né, da retomada dessas lutas, justamente num momento agudo da pandemia, em que a gente vê uma escalada do número de óbitos e do número de casos, um colapso em algumas redes de saúde. Como é que a gente pode fazer para retomar essa mobilização? Depois eu peço comentário do Josué também sobre isso. Sim, essa é uma questão realmente complexo, né? Essa resposta, essa reflexão, porque a gente está afirmando que, né, há um clima, né, de mobilização, né, há contradições, né, que aprofundaram os caminhos aí para a gente, né, desgastar o governo, aumentar esse clima, né, pelo impeachment, do fora Bolsonaro, mas né, o contexto sanitário é gravíssimo, né? A gente está vivenciando, né, um momento que a gente não pode exercer, né, as ferramentas tradicionais, né, que a esquerda desenvolveu ao longo de sua história para mobilizar e para imprimir sua pressão, né, para fazer pressão popular diante de um determinado tema, né? A gente não consegue fazer greve, não consegue fazer marcha na rua, ato, né? Então, há, de fato, uma dificuldade, né, nesse sentido. Então, nós estamos, né, mais uma vez diante desse cenário, mas no exercício criativo das possibilidades, né? As carreatas são uma resposta nesse sentido, né? Por exemplo, porque é uma forma, né, de colocar essa mensagem na rua de maneira que preserve, né, a saúde das pessoas, sem fazer aglomeração, né, sem misturar os indivíduos. As redes sociais continuam sendo um palco importante, né, de expressar essas ideias, de também ser né, uma ferramenta da disputa ideológica, né, das ideias, né, sobre a necessidade de derrotar esse governo, né, mas que um dos caminhos que a gente também, né, debateu e queremos apostar, né, para esse período, para esse ano, é o caminho da via da solidariedade, né. Acho que o ano passado, né, em meio a esse cenário de crise, né, de agravamento das condições de vida da classe trabalhadora, as organizações se debruçaram, né, em campanhas, né, de solidariedade de classe, né, para o povo que estava
né, passando, né, por muito aperto diante desse cenário, né? Então, essas campanhas precisam também estar na agenda, né, de ambas as frentes, né, dos nossos debates em unidade, né, porque isso nos coloca em contato, né, e obviamente com todos os protocolos de segurança, com o maior, né, cuidado possível, mas isso nos coloca em contato com o povo, né, para além, né, da solidariedade em si, da distribuição em si, né, dos itens de higiene, enfim, de saúde de alimentos, também da necessidade da organização popular, do fortalecimento, né, da opinião do povo, né, da classe trabalhadora para poder derrotar esse governo, né? Então é um cenário que de fato nos, né, impede de construir, né, fazer ato de rua, mas que também temos condições de ir acumulando forças, né, para no período, esperamos que próximo, também organizar aí, enfim, atos, né, ter mais trabalhadores e trabalhadoras junto conosco nessa luta, né, para derrotar Bolsonaro. É isso aí. E vocês, ô Josué, como é que vocês estão encarando aí, né? São movimentos de características bem diferentes, né? Mas com o mesmo desafio, né? Que é fazer o trabalho de base nessas condições adversas e manter o povo organizado. Não, assim, sem dúvida, eu acho que a pandemia ela traz esse desafio, né? A gente está vivendo um momento tão sério da nossa política, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade de utilizar os meios de mobilização que são tradicionais dos nossos movimentos, né? Então a gente está precisando ser muito criativo para tentar garantir um processo de mobilização, garantir a manutenção do trabalho de base no meio a essa diversidade. Do ponto de vista das mobilizações, acho que a alternativa da carreata que a gente construiu, como a Elida falou, acho que é uma alternativa importante, né? Exatamente porque é uma maneira da gente estar nas ruas, preservando aí um mínimo de distanciamento social. Eu acho que enquanto a pandemia perdurar, vai ser difícil a gente conseguir ter, principalmente nessa segunda onda que está ainda mais aguda, mais intensa, né, e mais crítica, vai ser difícil a gente conseguir ter novas manifestações massivas com gente na rua, mas eu acho que essas alternativas como carreata, elas podem ser uma boa maneira de se lidar com esse problema. Do ponto de vista do MTST, nós estamos reforçando as ações de solidariedade para esse período, né? Nós estamos muito preocupados com o fim do auxílio emergencial. Os últimos pagamentos aconteceram agora em janeiro, apesar do auxílio ter acabado em dezembro. A partir do mês que vem, a gente tem milhões de famílias nas cidades que não têm não contam mais com o auxílio emergencial. Né? Eram mais de 60 milhões de famílias que receberam, eram mais de 32 bilhões de reais por mês que estavam distribuídos. Isso vai ter um impacto gigantesco, pelo que a gente está observando, né? Tanto em relação à segurança alimentar e em relação às condições de moradia também. Nós relançamos no final do ano passado, com o fim do auxílio emergencial, a nossa campanha de solidariedade, a nossa vaquinha, nosso fundo de solidariedade ao sem-teto, que teve ativa durante todo o início da pandemia. A gente relançou ela no final do ano passado, em dezembro. E o nosso objetivo agora é fazer um grande processo de construção de cozinhas solidárias em bairros da periferia de diversas cidades do país, né? Então, nós estamos aprofundando esse debate da alimentação para além da distribuição do alimento, para a construção de espaços coletivos e auto-organizados em bairros periféricos para fazer o alimento e para distribuir o alimento, né, que são as cozinhas solidárias. Algumas já estão acontecendo desde o final do ano passado, mas a grande maioria, a partir do mês que vem, vai estar sendo implantada em diversos bairros, São Paulo, Maceió, Fortaleza, Recife, no Distrito Federal, diversos estados vão estar com essa política a partir dessa campanha solidária que a gente está fazendo, porque é uma forma da gente manter um trabalho territorial enraizado, dialogando com uma necessidade urgente do povo, com o fim do auxílio emergencial, e podendo, né, manter as atividades do movimento também num cenário como esse da pandemia. Né? Então, isso vai ser uma proposta aí política que o MTST está trazendo para esse início do ano e para esse momento da pandemia.
Eu destaco também, acho que as agendas agora de organização, né? Acho que a gente precisa retomar uma organização e um calendário conjunto e unificado das frentes e dos movimentos no país. Eu acho que se o momento é grave, a gente tem uma dificuldade de mobilização, a gente pode também driblar um pouco isso com um reforço da nossa organização e da nossa unidade, né? Então, essa plenária que vai acontecer na semana que vem, na próxima terça-feira, né, com as organizações de todo o país que estão nas frentes, Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, é um espaço para que a gente possa alinhar as pautas nacionalmente e também pensar o nosso calendário de mobilização daqui para frente, né? Então, reforçar esse processo organizativo também geral e unitário é super importante. Muito bem, então a gente espera que essa plenária seja muito positiva, né? Nós vamos partir aí do balanço, tenho certeza que essas carreatas serão um sucesso, né? Nós vimos aí no dia 17, domingo, em Campo Grande, uma experiência, né? Sem convocação das frentes, uma experiência local. O pessoal previa aí 100 carros lá na capital do Mato Grosso do Sul e juntou 300, 400 carros, né? Eu tenho certeza que no próximo sábado aí, nós temos aqui a Mica, que é aqui de São Paulo, divulgando, né, que em São Paulo o pessoal vai se concentrar na Assembleia Legislativa às 14 horas. A gente aqui em Campinas, a concentração vai ser às 11 da manhã no Largo do Pará, né, no Rio de Janeiro também é pela manhã, às 10 horas na Presidente Vargas. Então, as pessoas estão divulgando aqui, você pode divulgar também a carreata na sua cidade, né? Aliás, a Maria, que coordena o grupo da Conexão Petista no Twitter, que é uma rede muito importante de mobilização pelo Twitter, está justamente querendo saber de vocês quando é que nós vamos ter uma síntese, né, organizada, um card ou alguma publicação em que a gente tenha todas as cidades e todos os horários e locais de concentração para o pessoal desenvolver aí. Ontem teve um tuitaço muito bom, nós fomos parar lá nos mais citados do Twitter durante várias horas, que foi o dia 23, impeachment já, e o pessoal quer divulgar, né? Então, se vocês depois puderem também nos fornecer aí, né, depois da live, a gente vai compartilhar com os vários grupos o calendário do dia 23. Então, a gente falava do Lenin aqui, eu estava lembrando que o Lenin, ele resolveu uma revolução com 3 palavrinhas muito curtas, né, que era paz, terra e pão, né? As pessoas têm que entender o que a gente quer, né? E vocês definiram lá, pelo que eu entendi, que vacina, emprego e renda e impeachment são as 3 grandes questões que vocês vão trabalhar nesse começo de ano, né? Então, como é que vocês poderiam, nesse tempinho que nos resta aqui, né, orientar a nossa militância que está nos acompanhando, né? Nós já estamos aqui com bastante gente participando, você pode deixar seu like também, estamos com quase 100 likes já da nossa live, vocês podem deixar suas críticas, sugestões também para os próximos encontros. Como é que vocês, então, definiriam, né, esses próximos passos? Nós temos a carreata no dia 23, temos uma grande plenária nacional das entidades do campo popular na terça-feira, temos já o Stop Bolsonaro Mundial chamado para o domingo, dia 31, né, que são manifestações, inclusive em outros países, né, com militantes realizando eventos digitais e presenciais, onde for possível, né, repercutindo no exterior também a nossa luta contra o Bolsonaro. Então, que vocês pudessem falar um pouquinho, né, dessas iniciativas, do calendário que nós temos aí pela frente e dessas palavras de ordem, como é que a nossa militância poderia se engajar nesse momento aí que as frentes estão vendo de agudização da crise do país e da radicalização necessária da nossa mobilização. Vai lá, Hélida, você e depois o Josué. E aí vocês podem fazer as considerações finais de vocês também, tá? Porque nós já estamos aí chegando nas 14 horas, que é o nosso horário aqui de concluindo. Tá, de forma rápida também, né? Acho que reforçando, né, esse esforço e essa necessidade, né, essa leitura, a necessidade de unidade entre os setores progressistas
né, populares do país para enfrentar esse período bastante, né, difícil, é necessário também, né, que a gente concentre nossa energia, né, não ter difusão, né, das iniciativas, né, para que a gente consiga, né, ter maior sucesso, né, nas nossas iniciativas. Então, porque é isso também, a gente vive um bombardeio de ataques, né, de processos de retiradas de direitos. Então, como é que a gente consegue reunir isso tudo numa força só, né? E diante desses elementos que a gente resgatou aqui da conjuntura, né, o que tende a mobilizar, né, o povo, né, e o que precisa ser explorado na sociedade é o processo de vacinação, né, porque a gente só vai conseguir superar, né, essa crise, a crise econômica que processo de isolamento, enfim, da pandemia tem gerado na sociedade, se a gente conseguir, né, retomar a vida normal, as atividades da economia aí, e para isso a gente precisa de vacina, né, para resguardar, né, e salvar a vida das pessoas. Então, a ideia é que a gente construa uma campanha, né, de estímulo, né, à vacinação. Então, acho que já tem, inclusive, iniciativas, né, de um campo até mais amplo da sociedade, artistas, intelectuais, construindo iniciativas nesse sentido, né? Então, as pessoas podem se engajar nisso através das redes sociais, enfim, de ambas as frentes, né, estimulando a divulgação e a produção também de conteúdos nesse sentido, né, para a vacinação, para essa campanha, né, em defesa da vacinação. O tema do auxílio emergencial, porque isso também, né, a gente precisa dar respostas concretas, né, à falta de renda, de emprego que a classe trabalhadora tem enfrentado no Brasil. Então, também, né, participar das convocações que vamos, né, construir nesse período, né, para pressionar também a aprovação aí de um novo auxílio emergencial, né, para dar essas respostas. E esse processo do impeachment, né, que exige um acúmulo de força, né, de ampliar ainda mais, né, a adesão das pessoas. Então, a gente tem também disparado um conjunto de iniciativas, né, a carreata, a plenária, então, ajudar a divulgar, a participar, né, e a usar também, né, como a gente está nesse período, né, tem limites, né, da nossa presença nas ruas, enfim, também de usar as redes sociais, né, como uma ferramenta aí de pressão, né, de disputa e de diálogo com a população para enfrentar esses temas e que a gente possa sair também, né, vitorioso, né. E eu acho que, enfim, 2021 já começou, né, com a conjuntura quente, acelerada, né, será um ano muito importante, né, do processo de mobilização, de acumular forças aí para os próximos períodos, né, de resistência e defesa da democracia, dos direitos e da vida, que serão necessários, mas acho que a gente também já começa com um clima importante, né, de uma construção mais unitária e coesa para enfrentar esses grandiosos desafios que já estão colocados para a gente no comecinho desse ano. Então, convocar, né, todo mundo a se mobilizar mais gente para construir essa resistência e construir o Fora Bolsonaro e defender os direitos do povo trabalhador brasileiro. Beleza. Vamos lá, Josué, você. Eu acho que a Elida resumiu muito bem as 3 palavras de ordem, né, que você traz, Renato, são as 3 que a gente escolheu agora como mote político desse momento, né? Eu acho que elas são importantes porque elas dialogam facilmente com a população, né? A população que está vivendo o drama do país nesse momento da pandemia precisa que a vacina está sentindo, vai sentir os efeitos do fim do auxílio emergencial e naturalmente está cada vez mais engajada e mais convencida de que a saída do governo Bolsonaro é importante para que a gente consiga evitar uma tragédia no nosso país. Então, acho que a gente ter conseguido, né, consensuar e construir unidade com 3 pautas que são muito claras, muito objetivas e que dialogam amplamente com a população também é importante para a gente construir esse processo de unidade. Acho que o calendário agora ele vai
sendo definido também de acordo com a temperatura dos acontecimentos, né? A gente tem observado durante toda essa semana que a crise que aconteceu em Manaus pode ser muito mais profunda. A gente tem diversas outras cidades da região norte passando pela mesma situação de falta de oxigênio. A gente tem observado também durante essa semana que a crise em relação à vacinação não era somente em relação ao negacionismo do Bolsonaro, mas era uma completa incompetência e uma política desastrosa do ponto de vista da política externa também, que pode fazer com que o país fique meses atrasado em relação à sua possível campanha de vacinação. Ou seja, tem vários acontecimentos também na conjuntura que podem agudizar novamente processos de mobilização. Eu acho que a gente tendo um acordo em relação às pautas prioritárias, também temos que estar muito atento às movimentações para que a gente também possa se mobilizar nos tempos oportunos. E, naturalmente, a partir da próxima terça-feira, a gente vai ter um calendário de mais longo prazo para divulgação, para a sociedade, para a mobilização com antecedência, entendendo a importância de manter essa organização permanente agora em relação a essas 3 pautas. Beleza, então, olha, gente, vocês tiveram aqui hoje 2 jovens lideranças dos movimentos sociais, foi muito agradável a gente ver, né, movimentos tão importantes como a UNE e o MTST, dirigidos por uma nova geração de lideranças da esquerda brasileira, né, a gente acredita muito, né, que esse momento que a gente vive, ele tem a dureza de conjunturas passadas, né, nós que vivemos aí, quando eu tinha a idade de vocês, ainda o final da ditadura militar, né, muita gente aqui que nos acompanha, né, já viu esses altos e baixos da questão democrática no Brasil, outros que nasceram aí para a vida depois dos governos Lula e Dilma estão vendo agora a dificuldade, né, que a rapadura é dura, né, é doce, mas é dura. Então, nós temos muita luta ainda pela frente, a gente agradece demais vocês terem compartilhado conosco aqui as reflexões das 2 frentes. Nós vamos, depois da plenária de terça-feira, abrir um novo espaço aqui para as 2 frentes. Já estou tratando também com o pessoal da comunicação, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, a gente fazer um debate específico sobre comunicação. Como é que a gente fura esse bloqueio, né, de pessoas que não apoiam o Bolsonaro, mas não veem perspectivas na nossa luta, então não se mobilizam, e também pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana e que o Bolsonaro é seu profeta. Então, nós precisamos enfrentar, do ponto de vista da comunicação, é isso que a Hélida falou logo na abertura, quando ela disse da dificuldade da gente ter, nesse momento, a disputa de ideias na sociedade. Uma disputa travada, né, pela nossa dificuldade durante a pandemia, mas travada também porque nós fomos derrotados e as nossas ideias não são mais, hoje, veiculadas para grandes massas no nosso país. Então, brigadão, viu, gente, por vocês terem acompanhado também o nosso debate, ao Josué, a Hélida, o pessoal que participou conosco aqui, deixou suas mensagens, e a nossa Hora 13 volta na terça-feira que vem, aqui sempre no horário das 13 horas, né? Terças e quintas comigo, quarta com o Vadir Damus, a gente vai tocando aqui a luta contra o Bolsonaro e pelo Lula livre aqui no canal da Resistência. Valeu, gente. Obrigado aí, uma boa tarde. Obrigado, Renato. Tchau, Hélita. Bora, Bolsonaro aí.